Damos as boas-vindas a você que decidiu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre algumas das cartas de Paulo e nós hoje entraremos nas cartas que ele escreveu a Timóteo. Começaremos com a primeira carta a Timóteo. E por conta disso, eu quero pedir que você esteja com a sua Bíblia à sua disposição, ao seu alcance, para juntos lermos algumas das passagens bíblicas que usaremos como base neste texto. E convido você também para, junto comigo, orarmos ao Pai Eterno, para que Ele nos dirija neste estudo. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir neste momento que Tu nos ajude, Senhor, a entendermos o Teu recado para cada um de nós e que possamos não apenas ouvir e entender o Teu recado, mas aplicar as Tuas verdades à nossa vida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos pegar o nosso texto aqui, que nós separamos para a nossa leitura, que se encontra em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 1, nos 7 primeiros versículos, versículo 1 a 7, e depois no capítulo 2, versículos 8 a versículo 12. O texto sagrado, então, nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Seguindo, no capítulo 2, nós leremos os versos 8 a 12, e o texto sagrado nos diz o seguinte: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Nós vamos então refletir sobre esse texto, e você já pode observar que essa segunda parte que nós lemos do capítulo 2 não é das partes que nós vamos estudar a mais fácil, porque ela fala sobre coisas que nós, em uma primeira olhada, ficamos assim meio pensativos o que o apóstolo Paulo quis realmente dizer. Mas nós vamos tentar esclarecer todos esses pontos. Mas, dando uma introdução muito rápida sobre essas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, as duas primeiras cartas, a primeira e a segunda carta, são parte de um grupo de cartas chamada de epístolas pastorais. A partir dessas epístolas pastorais, nós podemos aprender bastante como funcionavam aquelas igrejas no início do cristianismo. Nela, nós vemos, por exemplo, os problemas que elas enfrentavam no seu processo de crescimento. Elas eram pequenas ilhas do cristianismo no meio de um mar de paganismo. De um modo geral, Paulo escreve suas cartas para enfrentar situações imediatas. Elas não foram escritas, essas cartas, na paz e no silêncio de um escritório, como um pensador, um filósofo que se senta com tempo disponível para pensar e fazer alguma teoria. Mas sim, elas foram escritas num ambiente de exceção, num ambiente para resolver de urgência, para que Paulo pudesse resolver certas questões.
As epístolas pastorais foram dirigidas a pessoas, diferentemente das demais epístolas de Paulo, das demais cartas que foram endereçadas a igrejas. Apesar de terem sido endereçadas a pessoas, elas acabam, as cartas, tendo uma abrangência que alcança todas as igrejas, porque os assuntos que Paulo desenvolve nessas cartas, apesar de terem sido endereçadas a pessoas, elas vão no âmbito da questão das igrejas, das questões eclesiásticas de um modo geral e, portanto, elas acabam sendo bastante abrangentes. Elas visavam também orientar as lideranças das igrejas em vários aspectos. Elas foram escritas para orientar a conduta daqueles que lideravam as igrejas naquela época, as igrejas que estavam surgindo, que estavam se estabelecendo. Mas o interessante é que nós vamos ver essas cartas, elas também se aplicam aos dias atuais. A orientação que Paulo vai desenvolver nessas cartas, ela vai englobar aspectos tanto administrativos quanto outros aspectos também. Por exemplo, a orientação dos crentes, por exemplo, a questão do entendimento e do enfrentamento das ameaças que estavam ocorrendo naqueles tempos, tanto a fé dos crentes quanto a vida cristã, ameaças à igreja como um todo. Então, esses são os temas muito gerais das cartas e nós vamos desenvolver um pouco sobre isso. No próximo quadro, nós temos uma pergunta: quem era Timóteo? Porque se as cartas estão endereçadas a Timóteo, vale a pena nós procurarmos entender conhecer quem era Timóteo. Timóteo conhecia as Escrituras, mas não havia ainda ouvido falar de Jesus. Na primeira viagem missionária, feita por Paulo e Barnabé, relatada lá em Atos, no capítulo 14, eles passaram por uma cidade chamada Listra, que estava no lugar hoje que faz parte da Turquia. Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. O nome da sua mãe era Eunice e da sua avó era Lóide. Sua mãe e avó lhe ensinaram as Escrituras desde a sua infância. Mas Timóteo não conhecia Jesus, não sabia que Jesus era o Messias, até Paulo chegar lá naquela cidade de Listra. Timóteo, que era um jovem, ele ouve a palavra de Paulo, ele testemunha alguns dos eventos marcantes que acontecem naquela primeira viagem de Paulo, quando ele passa por Listra, que é relatado lá em Atos 14, e isso tudo, juntamente com o que ele havia aprendido das Escrituras com a sua mãe e com a sua avó, fazem com que ele tome uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nos anos seguintes, Timóteo se envolve cada vez mais com o Evangelho. Em uma segunda viagem missionária de Paulo, ele passa novamente por Listra e convida Timóteo para se juntar a ele e a Silas, que na época era o seu companheiro de viagem nessa segunda viagem. Eles seguem viagem, dando sequência, então, àquele ministério itinerante que faziam. E nessa época, Timóteo devia ter por volta de 20 anos de idade. Certamente, Timóteo havia recebido o dom do Espírito Santo, ou havia recebido mais de um dons do Espírito Santo, porque lá a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 6, nós vemos uma referência a essa questão. O texto da segunda carta, capítulo 4, verso 5, sugere dons que Timóteo possuía que eram relacionados ao trabalho de evangelista. Da leitura da primeira carta, capítulo 1, 18, nós aprendemos que Deus chamou este jovem Timóteo para um ministério especial, porque o texto menciona até profecias feitas sobre isso. Nos 15 ou 18 anos seguintes, Timóteo acompanhou Paulo em diversas viagens. Ele também foi enviado sozinho a diferentes lugares, realizando missões designadas pelo apóstolo Paulo. Nessas missões, Timóteo visitou igrejas em vários lugares, ensinando, encorajando e levando de volta notícias
ao apóstolo Paulo sobre o que ocorria naquelas igrejas. Paulo, portanto, ele confiava com Timóteo e o recomendava às igrejas, porque Timóteo era muito fiel e responsável, apesar de ser muito jovem. Em determinado período, Timóteo pastoreou a igreja que havia em Éfeso. Timóteo foi enviado àquela cidade para suprir temporariamente as necessidades daquela igreja. Foi durante esse período de Timóteo em Éfeso que Paulo, então, lhe escreveu a primeira carta a Timóteo, contendo instruções. Qual era o motivo da carta? Qual era a motivação de Paulo ter escrito essa carta? É que Timóteo estava enfrentando muitos desafios lá na cidade de Éfeso, muitos desafios na igreja. Essas instruções não ficaram restritas apenas a Timóteo. A carta foi pessoal a ele, mas as instruções eram tão importantes e tão abrangentes que elas têm sido úteis até os dias de hoje. A partir das instruções recebidas, Timóteo confrontou pessoas lá em Éfeso que estavam ensinando falsas doutrinas. Também ele utilizou as instruções de Paulo para escolher oficiais da igreja e se organizar para trabalhar com os diversos grupos que havia naquela comunidade, naquela congregação. Timóteo é alguém que pode servir de referência tanto para jovens quanto para adultos hoje que frequentam uma igreja e que pretendem se engajar no serviço cristão. Por isso que essa carta é atualíssima, ela contém coisas muito interessantes para a nossa atualidade. No próximo quadro, nós avançamos um pouco quando nós falamos sobre uma heresia perigosa que estava surgindo e ameaçando a igreja. Era uma heresia muito estranha porque ela estava ameaçando o bem-estar e a paz daquela igreja lá em Éfeso. Ela possuía, essa heresia, muitos adeptos e esses crentes, esses adeptos, eles se viam como intelectuais cultos. Paulo vai instruir Timóteo sobre essas ameaças que surgiam dessa heresia e que acabam sendo de utilidade não apenas para a igreja de Éfeso, mas para outras igrejas também, onde aquele tipo de heresia estava aparecendo. O interessante é que, passados tantos anos, alguns pontos dessa perigosa heresia continuam presentes fora das igrejas, no ambiente fora do cristianismo e também dentro do ambiente do cristianismo aparecendo em algumas igrejas. A presença de pensamentos ligados a essa heresia, ainda hoje, faz com que as cartas que Paulo escreveu a Timóteo sejam bastante atuais. Certo comentarista diz que essas heresias elas eram caracterizadas por um intelectualismo especulativo, e nós vamos ver por que isso. Paulo vai questionar os envolvidos nessas heresias, dizendo que eles estavam se ocupando de discussões sem fim. Isso aparece lá na primeira carta, no capítulo 1, no verso 4. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 4 e 5, o apóstolo se refere àqueles intelectuais como orgulhosos ou vaidosos. Ele se refere a eles como sendo pessoas cheias de um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Palavras essas que acabavam sendo fonte de inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas e polêmicas sem fim. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 23, ele vai exortar essas pessoas e a Timóteo, que estava ali dentro da igreja, a evitarem discussões insensatas e absurdas, as quais acabavam por provocar brigas. Esses intelectuais, eles se colocavam de forma superior aos demais cristãos, e eles defendiam que a salvação estava fora de alcance para a pessoa comum e só estava aberta a eles. Isso fazia parte da heresia que eles estavam defendendo. Eles achavam que as maiores bênçãos eram exclusivas para uns poucos escolhidos. Contrapondo-se a isso, Paulo enfatiza em várias partes da sua carta que as bênçãos do cristianismo eram para todos.
ele diz que a graça de Deus que traz salvação manifestou-se a todos. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, afirma que a vontade de Deus é que todos se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. E primeira carta, no capítulo 1, verso 4, diz ainda que a heresia estava atrapalhando aquela igreja e ela era caracterizada por palavras, fábulas e genealogias sem fim. Foi isso que nós acabamos de ler há um pouco antes, no início da nossa reflexão. Lá na carta também, no capítulo 6, nessa primeira carta, capítulo 6, no verso 20, Paulo afirma que esta heresia era caracterizada também por ser cheia de falatórios inúteis e profanos. Será que esses pensamentos, essas ideias, elas se enquadrariam em alguma heresia histórica, com algum nome conhecido? A resposta é sim, e o nome seria gnosticismo, pensamento que estava surgindo e que dali em diante promoveria ataques sistemáticos ao pensamento cristão. O gnosticismo tornou-se um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico. Sincrético é do sincretismo, é misturado, ele mistura várias coisas. Ele foi desenvolvido à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. A história diz que ele floresceu até o século II, entrou em declínio e reaparece de novo lá no Renascimento. Deu origem ao esoterismo ocidental, misturando-se com movimentos místicos modernos. Então, muitos desses princípios que Paulo debatia e que se contrapunha, que apareceu lá naquele tempo, muitos desses princípios ainda persistem até hoje. No próximo quadro, nós vemos 5 características do herege perigoso que militava na igreja de Éfeso. Nesta passagem, nesse texto que nós lemos, da primeira carta, capítulo 1, do verso 3 ao 7, Paulo instrui Timóteo a respeito da mentalidade dessas pessoas, do perfil dessas pessoas que estavam trazendo essas heresias. Vale observar que eram pessoas que se apresentavam com ideias estranhas ao Evangelho. Há uma classe de heresia, podemos dizer, que ela não é militante, ela não é crítica. Nesse caso, a pessoa, por algum motivo, difere honestamente da crença ortodoxa, mas não se sente orgulhosa por aquela posição, não se sente orgulhosa de ser diferente. Ela é simplesmente diferente, não para atrair a atenção das pessoas, mas simplesmente porque tem uma perspectiva diferente sobre a doutrina, talvez não tenha se aprofundado nos ensinos bíblicos, tenha entendido alguma coisa errada, e ela tem na sua mente, na sua doutrina pessoal, alguma coisa que é meio herética, que é uma coisa que não está muito correta. Esse tipo de heresia, na maioria dos casos, não afeta o caráter, as ações principais daquela pessoa e também não afeta, em muitos casos, a sua própria salvação. A palavra de Paulo contra a heresia não se refere a essa classe de heresia não militante, uma heresia que é muito mais um equívoco do que um movimento determinado. Mas a reação de Paulo, ela se dirige a uma outra classe de heresia, aquela classe militante, né? Aquelas pessoas que realmente defendiam aqueles pontos, que é uma heresia que a gente pode chamar de militante e perigosa, e que é bastante nefasta para o pensamento cristão, bastante nefasta para a igreja. Segundo Barclay, comentarista renomado, podemos identificar 5 características da pessoa que se envolve nessa heresia militante. E aí no quadro você vai encontrar as 2 primeiras e no quadro seguinte nós veremos as 3, fechando o total de 5. A primeira característica, portanto, desse herege perigoso é deixar-se arrastar pelo desejo de encontrar novidades. O herege perigoso despreza as coisas antigas, simplesmente porque acha que elas são velhas e que não têm mais valor, que elas são desprezíveis. Estão sempre atrás de coisas novas pelo simples fator ou pelo simples interesse delas serem novas.
O cristianismo sempre tem o desafio de apresentar as verdades da palavra de Deus. São verdades que existem de longa data. Mas, como muitas dessas verdades, ou quase todas, mas se a gente classificar as verdades absolutas, as verdades universais, são aquelas que não mudam, são aquelas que valem em qualquer lugar e valem em qualquer tempo. Então, elas são antigas, mas ao mesmo tempo elas são atuais. Então, há um desafio para quem proclama o Evangelho de trazer coisas que são antigas, mas ao mesmo tempo são atuais, porque são verdades universais, são verdades absolutas. Vale observar também que em cada época e em cada segmento, as pessoas poderão requerer que a forma de apresentação dessas verdades seja diferente. É uma questão de diferença de comunicação. E um exemplo muito simples disso é quando se fala do Evangelho para crianças, você usa uma linguagem. Quando você fala para adultos, você usa uma outra linguagem. Então, dependendo do seu público-alvo, da época e talvez até do ambiente cultural onde você está, a maneira de você comunicar o Evangelho pode ser diferente. E o próprio apóstolo Paulo era muito sensível a isso. Lá em 1 Coríntios 9, 22, ele fala sobre essa questão. Na realidade, são os versículos, não apenas o 22, mas os versículos antes e depois, ele vai abordar essa questão. E eu trouxe apenas o 22 porque ele diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então ele está mostrando a necessidade de ser flexível na linguagem, na comunicação do Evangelho, como que você apresenta o Evangelho para as pessoas e como que você conversa sobre essas coisas com o seu próximo. A forma de comunicar poderá ser diferente, mas a verdade bíblica que se apresenta deverá ser a mesma. Eventual nova forma de comunicação sempre muito certamente, deverá estar alinhada com as verdades bíblicas universais. E essa primeira característica, deixava-se aqueles hereges perigosos, deixavam-se arrastar pelo desejo de encontrar novidades. Qual seria a segunda característica? Você encontra aí no quadro. A segunda característica, esses hereges, eles priorizavam muito mais a mente, a ideia, o pensamento, do que o coração. O herege perigoso adota uma concepção da religião baseada na especulação e não na experiência. O importante nós observarmos que o cristianismo nunca exigiu que a pessoa abandonasse o ato de pensar, o ato de refletir, o ato de entender. Mas o cristianismo sempre requereu que o pensamento que a pessoa tenha ele aparece, mas que ele venha a ser dominado pela presença do Espírito Santo, pela presença, pela orientação de Deus que vai indicar, que vai conduzir a pessoa, vai até ajudar com que o seu pensamento se desenvolva, mas de forma nenhuma o cristianismo prega aquela fé cega, que ninguém entende o que está acontecendo e simplesmente acredita porque é um dogma que tem que entender sem refletir sobre o que está acontecendo. No próximo quadro, nós seguimos, então, como mencionamos, em busca dessas 5 características e agora nós veremos a característica 3, a 4 e a 5. A terceira característica é que o herege perigoso ele se interessa mais pela discussão do que pela ação. O herege perigoso está mais interessado em disputar ideias e discutir sobre palavras do que refletir as verdades em suas atitudes. Raramente ele está interessado em mudar seu comportamento para poder manifestar alguma transformação, por exemplo, manifestar o fruto do Espírito Santo em sua vida. Ele esquece que a verdade não é somente algo que a pessoa aceita pela razão, pelo entendimento, pelo discurso, mas é também algo que se traduz em atitudes, se traduz em ações práticas. Em especial, ações relacionadas no nível horizontal em relação ao próximo e no nível vertical em relação a Deus. Os gregos gostavam das discussões pela discussão em si mesma. Isso era parte da cultura grega.
Não havia nada que atraía mais aqueles gregos do que sentar-se com um grupo de amigos e dar rédea solta a uma série de acobracias mentais, filosóficas que eles iriam discutindo. Mas, raramente, esse pessoal se interessava em chegar a alguma conclusão ou a desenvolver uma ação decorrente daquele discurso, daquele debate. Gostavam da discussão pela própria discussão. Interessante que os judeus também gostavam das discussões, mas, diferente dos gregos, eles queriam que toda discussão chegasse a uma conclusão que, por sua vez, se desdobrasse em uma ação. Sempre há o perigo de nós desaguarmos em heresia quando nos apaixonamos pelas ideias e palavras e abandonamos a ação. Isso por quê? Porque as ações, os atos, as atitudes, usualmente são ferramentas necessárias no exame, no teste de consistência daquela teoria, daquelas ideias que são discutidas. No fundo, o que está em discussão aqui é o que você faz com aquilo que você sabe. Então, você aprende, você discute, você debate, mas em que você utiliza aquilo? Para que você vai utilizar aquilo? Se aquilo não redunda em nada prático, é discutível o tempo que se gasta naquelas elaborações. Então, aqui dentro dessa linha, né, da discussão da heresia, as coisas ficavam sendo discutidas, se afastando da linha básica do evangelho, e as atitudes e as ações sempre eram colocadas de lado. Muito bem, a quarta característica dessa turma da heresia é que ele obedece à arrogância mais do que obedece à humildade. O herege perigoso, ele tende a querer ensinar antes de aprender. Ele olha com certo desprezo as pessoas de mentalidade simples, de mentalidade singela, que não podem seguir suas especulações intelectuais. Considera que aqueles que não alcançam suas próprias conclusões são insensatos e ignorantes. Quinta e última característica desses hereges perigosos é que eles adotam certos dogmatismos sem ter o devido conhecimento. O herege perigoso, na maioria das vezes, não sabe do que está falando e, na verdade, não compreende o significado de muitas coisas a respeito das quais ele dogmatiza, a respeito das quais ele coloca como dogma indiscutível. O estranho a respeito das controvérsias religiosas é que muitos se acham no direito de expressar uma opinião dogmática, mas em todos os demais ramos do conhecimento é senso comum exigir que as opiniões se apoiem em certo conhecimento. São pressupostos que são necessários para que a coisa possa se desenvolver, são coisas básicas que são críticas para que uma teoria possa ser desenvolvida. Então, se não há um pressuposto, se não há uma base, a Bíblia, por exemplo, é o pressuposto do cristianismo. São vários princípios, várias verdades que estão ali estabelecidas e em cima das quais o evangelho, o cristianismo é desenvolvido. Há muitos que rejeitam ensinos da Bíblia sem terem averiguado o que disseram os comentaristas, sem ter participado no estudo bíblico, sem ter lido o que os eruditos que trabalham nas línguas originais, que têm o seu significado, que elaboram em cima desses significados, sem conhecer essas coisas. Simplesmente adotam certos dogmas e ficam insistindo neles sem conhecer exatamente o que está acontecendo. Quando pensamos nas características daqueles crentes problemáticos lá na igreja de Éfeso, vamos encontrar perfis semelhantes também em algumas de nossas igrejas nos dias de hoje. No próximo quadro, nós entramos num assunto muito interessante que aparece lá no capítulo 2, no verso 8 a 12, que nós lemos. É sobre a questão do lugar, do papel das mulheres na igreja. E aí vale observarmos que o contexto histórico em questão leva em conta haver dois panos de fundo, um pano de fundo judeu e um pano de fundo grego. Para compreendermos corretamente essa passagem, será necessária considerá-la cuidadosamente dentro do seu
contexto histórico. O motivo disso é que este texto foi escrito em circunstâncias muito bem específicas. A soma dos panos de fundo judeu e dos panos de fundo grego, que nós vamos ver agora, faziam com que as coisas ficassem bem limitadas para as mulheres. Primeiro, então, vamos ver o pano de fundo judeu. Para os judeus daquela época, as mulheres oficialmente tinham uma posição social muito baixa. Legalmente, a mulher não era uma pessoa, mas sim uma coisa. Em termos de patrimônio, podemos afirmar que as mulheres eram contadas junto com os camelos, com os cavalos e com os escravos. A cultura judaica da época não permitia que as mulheres aprendessem sobre a lei. Diziam que se ela aprendesse era como jogar pérolas aos porcos. As mulheres não podiam participar do serviço na sinagoga. Elas tinham que se manter separadas e sem serem vistas. Na sinagoga, a leitura das escrituras era realizada sempre pelos homens, mas nunca pelas mulheres. Elas eram desprezadas na vida religiosa, não eram nem obrigadas a assistir, a participar das festividades sagradas. A mulher estava absolutamente proibida de ensinar em uma escola, nem que fosse para os meninos pequenos. A oração matinal judaica que o homem anunciava e rezava na época, a cada dia, ele dizia o seguinte: ele agradecia a Deus por não tê-lo feito um gentio, um escravo ou uma mulher. Um rabino não saudava uma mulher na rua, nem a sua esposa, nem a sua filha, nem a sua mãe e nem a sua irmã. Não saudava. Devemos lembrar, então, que a igreja cristã surgiu exatamente em meio a esse pano de fundo judeu, em meio a essa cultura, em meio a esse comportamento que nós acabamos de resumir aqui. Agora vamos ver o pano de fundo grego, que lá na igreja de Éfeso, por exemplo, se somava ao pano de fundo judeu. Então, esse pano de fundo grego, ele nos traz alguns pontos também de reflexão muito importantes. No templo de Afrodite, que era um templo existente em Corinto, havia sacerdotisas que eram prostitutas sagradas. A mesma coisa acontecia no templo a Diana, que existia na cidade de Éfeso. Daqui, só para começar, nós podemos observar que, segundo a cultura da época, qualquer mulher que viesse a atuar no templo daquela religião grega, ela era uma prostituta. Bastava participar, seja com alguma ação, seja com alguma palavra, seja alguma coisa, porque apenas as mulheres gregas, naquela cultura grega, que participavam daquelas atividades, eram as prostitutas sagradas. A mulher grega respeitava, levava uma vida de isolamento, vivia em seus aposentos, nos quais ninguém podia entrar, salvo seu próprio marido. Nunca elas apareciam sozinhas nas assembleias da igreja, nas assembleias públicas, melhor dizendo, nunca iam a uma assembleia pública e muito menos participavam, falavam nessas assembleias que comumente aconteciam na cidade, mas apenas os homens participavam dessas assembleias. O que aconteceria, então, você aqui refletindo comigo, o que aconteceria com toda essa cultura, com todo esse pano de fundo judaico, esse pano de fundo grego, o que aconteceria se mulheres cristãs, de uma hora para outra, começassem a ensinar, começassem a falar nas igrejas, seja em Éfeso, seja em algum outro lugar? Certamente, se isso acontecesse, teria sido um escândalo naquela sociedade. Então, ao invés de ser uma coisa positiva do cristianismo, seria uma coisa extremamente negativa. A igreja imediatamente ganharia a fama de ser um ponto de encontro de mulheres que eram perdidas, mulheres indecentes, mulheres prostitutas, porque era essa a cultura da época.
As religiões gregas, elas também tinham normas a respeito das vestimentas, a respeito de usar adornos de ouro nos cabelos, a maneira como elas se vestiam. Então, muito disso se reflete quando o apóstolo Paulo nos traz exortações para que as mulheres se vestissem de determinada maneira, porque na realidade ele estava querendo tomar cuidado para não entrar em conflito com a cultura grega que permeava todo aquele ambiente. Vale notar que a igreja, portanto, a igreja cristã, ela não estabeleceu de forma universal no sentido que vale para todos os lugares e vale para todos os tempos, certas normas de conduta e especificamente as normas que nós encontramos neste texto. O que ocorreu foi a necessidade de se adotar certas medidas dada a cultura onde aquela igreja estava imersa. Seria possível mudar os costumes daquela época para permitir que as mulheres pudessem falar na igreja? O que a antropologia cultural nos ensina sobre isso? Ela ensina que cultura você não muda de uma hora para outra. Você não muda cultura por decreto. Não é dando uma norma cultural que você vai fazer com que a cultura das pessoas, da sociedade, ou de um grupo, ou de uma empresa, ou de algum grupo, que a cultura mude. A cultura muda, ela até pode mudar, mas ela muda com o tempo e não de uma hora para outra. No próximo e último quadro, nós chegamos em algumas conclusões e nós podemos começar dizendo que no Novo Testamento nós vamos encontrar várias mulheres que foram importantes na narrativa bíblica. Nós temos Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, que também Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, porque morava em Nazaré. Mãe de Jesus foi um destaque. Maria de Magdala, ou de Madalena. Magdala porque ela era oriunda de um lugar chamado Magdala. Também foi uma referência muito positiva, porque foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. Dentre todos os discípulos de Jesus, houve 4 mulheres que estiveram ao lado da cruz o tempo todo. Não tivemos discípulos ao lado da cruz o tempo todo, mas sim 4 mulheres que se mantiveram fielmente ao lado da cruz durante todo o tempo da crucificação. Temos um outro exemplo que é Priscila, que era uma mulher reconhecida na igreja primitiva. O relato de Atos 18, capítulo 18, verso 26, nos fala sobre isso. Priscila foi quem orientou seu esposo, Apolo, no conhecimento da verdade. E Apolo se tornou um pregador eloquente, graças à orientação que Priscila, sua esposa, lhe deu. Temos outros nomes aqui, Evódia e Sintique, cidadãs, pessoas, mulheres, citadas por Paulo em Filipenses 4, no verso 2 e 3. Elas tiveram, verdade, algumas desavenças, isso é relatado no texto bíblico, mas elas eram mulheres que trabalhavam no evangelho. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que eram profetisas. Aparece isso lá em Atos 21, no verso 9. As mulheres anciãs podiam ensinar. Isso aparece lá em Tito, na carta a Tito, no capítulo 2, verso 3. E Paulo considerava em alta conta Lóide e Eunice, respectivamente, a avó e a mãe do Timóteo, segundo nós encontramos na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, no verso 5. Podemos concluir que muitas coisas abordadas nesse capítulo, muitas das normas abordadas aqui nesse texto que nós lemos são normas temporárias. Elas foram estabelecidas para as circunstâncias específicas que nós encontramos naquele tempo, visando enfrentar uma situação existente. Certamente, muitos de nós gostaríamos de saber o que Paulo realmente achava sobre as mulheres. Será que podemos conhecer esse pensamento de Paulo? Sim, podemos. E é muito fácil isso, porque essas informações estão disponíveis lá em Gálatas 3:28. E eu transcrevi o versículo que você pode ver no quadro, porque Paulo diz o seguinte sobre essa questão. Ele diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo
Jesus. Então aqui nós vemos uma síntese do pensamento de Paulo em relação às mulheres. Isso tudo nos faz concluir que em Cristo se apagam as diferenças na igreja. Diferenças de lugar, diferenças de honra, diferenças de prestígio, diferenças de gênero e diferenças de função. Que as oportunidades estejam todas abertas às pessoas salvas em Jesus que se colocarem nas mãos do Espírito Santo para o serviço cristão, independentemente de serem homens ou serem mulheres. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Se você gostou, lembre de você falar do estudo para outras pessoas, mande o link do estudo para que outros possam também nos acompanhar. No próximo quadro você vê o panorama dos estudos que nós estamos desenvolvendo nesse trimestre e deixo com você um grande abraço, esperando vê-lo numa próxima oportunidade.